faz menos sentido ainda a fala que Lula fez na China ainda, quando disse que pediu para a Rússia parar de atacar e pediu, é preciso que a Rússia pare, é preciso que a Ucrânia pare. Mas parar como a pergunta que foi feita aí largamente, parar como? Parar o quê? Se a Ucrânia parar de se defender, vai ser completamente varrida do mapa, né? Então, a pergunta de Lula acho que foi o ponto alto, talvez, da sequência de frases infelizes que ele fez sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia, né? Entre Rússia e Ucrânia, foi essa em que ele pediu para a Ucrânia parar, mas aí a Ucrânia parar que significa parar de se defender. Agora, as consequências ruins, a repercussão ruim das falas de Lula foram fortíssimas, né? Então agora ele volta atrás para falar em paz, que na verdade isso é importante, como disse o Josias, talvez não tenha importância nenhuma ou muito pouca para a negociação sobre o conflito, né? Mas tem importância para a marca Brasil. A diplomacia brasileira, é, ao longo dos anos, ao longo das décadas, foi marcada por isso, por ser um país que mantinha equidistância quanto aos conflitos internacionais e sempre com a mensagem de paz, mas uma mensagem verdadeira de paz, né? Não essa coisa, eu quero paz e um para de atacar, outro para de se defender. Essas falas atribuladas de Lula, não. Então, agora o Brasil, pelo jeito, pelo que a gente viu Lula falando aí nesse vídeo, o Brasil talvez volte a uma posição mais discreta, né? Falas mais contidas, e é isso que tem que ser feito mesmo, porque realmente eu acho que o Lula perdeu fala muito bem, é um craque da comunicação na maioria das vezes, mas na China, com relação a esse conflito, ele perdeu várias oportunidades de ficar calado. Todo mundo suspeita que essas joias foram entregues, essas joias sauditas foram enviadas ao Bolsonaro em troca de alguma coisa. Falta saber do quê. O que já se sabe é muito escandaloso. É sabido que as joias sauditas estão avaliadas em 18 milhões de reais. Sabe-se que os emissários do Bolsonaro à Arábia Saudita, chefiados pelo então ministro Bento Albuquerque, tentaram entrar com essas joias em Guarulhos, como se fosse Muamba, tomando ali a fila das pessoas que não têm nada a declarar na alfândega. Sabemos que uma parte fugiu ao controle dos fiscais, mas um conjunto de joias femininas, no valor de 16,5 milhões, esse conjunto de joias foi apreendido. A parte que passou, um estojo de joias masculinas, o Bolsonaro se apropriou desse estojo e escondeu numa propriedade do seu amigo Nelson Piquet. E depois mobilizou um aparato militar, quase como formou uma quadrilha de militares para tentar se apropriar também das joias que estavam retidas na alfândega. Não conseguiu, às vésperas de viajar, de fugir ali para o seu exílio temporário na Flórida. Então, esse é o enredo já conhecido. Obviamente, por trás desse enredo, há a suspeita de que coisa boa não motivou o presente da Arábia Saudita para o Bolsonaro. Então, essa notícia do Jamil Chad ajuda a entender os interesses que estavam por trás desse relacionamento do Bolsonaro com a Arábia Saudita naquele momento. E seria de grande valia para a Arábia Saudita a entrada do Brasil na OPEP. Então, acho que joga um facho de luz, Fabiola, sobre um pedaço do enredo que ainda é desconhecido. É preciso saber por que essas joias foram enviadas ao Bolsonaro. Já sabemos de tudo, de toda a suspeição, de toda essa atmosfera enojante que envolve as joias a partir do momento que elas chegaram no Brasil. Agora, realmente, esse pedaço do enredo, o porquê, qual foi a causa do presente, isso ainda não está claro. E a matéria do Jamil Chad começa a elucidar esse pedaço do enredo, que é o que falta para fechar o círculo da história toda.
as imagens desde o início, desde as primeiras imagens divulgadas pela CNN, e agora essas novas imagens que vêm à tona, mostram, primeiro, comprovam a incompetência do general Gonçalves Dias. Tem a incompetência invisível, que foi constatada na apuração das circunstâncias ali da invasão. Por exemplo, o antigo comandante militar do Planalto disse, segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, que o G. Dias, o Gonçalves Dias, pediu a ele naquele dia, naquele 8 de janeiro, um pelotão para fazer a segurança do Palácio do Planalto. Um pelotão é composto por 40 militares. Ele disse que teria à disposição um batalhão, se o G. Dias pedisse, que aí seriam 500 militares à disposição, mas o G. Dias optou por 40 apenas. E essa é uma entre várias decisões equivocadas do Gonçalves Dias. Essa é a incompetência invisível. Ali, essas imagens, esses vídeos tornam visíveis os atos descoordenados, aturdidos do general ali. Ele completamente, como disse o Josias, aparvalhado diante da invasão, dos invasores. Mas não me parece ali conivente, ele me parece realmente aturdido. Já os seus auxiliares, que ontem depuseram na Polícia Federal, alguns deles dizendo que não agiram com maior energia, não deram voz de prisão, porque corriam risco de vida diante da diferença entre o número de funcionários do GSI e um número muito maior de invasores. Eles me parecem, a todos, na verdade, isso é que chama atenção, tendo uma atitude muito menos enérgica do que era de se esperar para alguém que está defendendo ali, como eles dizem, a última linha, que era o gabinete do presidente da República, né? Então, essas imagens mostram ali a incompetência da gestão daquele 8 de janeiro, o que não pode ser mais retumbante, mais de maior importância que o fato de que esse 8 de janeiro, aquelas cenas foram causadas por todo um movimento golpista insuflado pelo presidente Jair Bolsonaro e seus auxiliares, inclusive generais que trabalham com Bolsonaro. Isso é o mais importante. Aquele momento ali de 8 de janeiro é um momento para a gente escrutinar, investigar e culpar, até punir responsáveis. Mas o grande fato daquele 8 de janeiro foi a invasão, e esses mentores intelectuais têm que ser culpados. A gente não pode perder isso de vista, porque a confusão, a tempestade que causa os bolsonaristas com essas fake news nas redes sociais turvam o debate e invertem a culpa. Então a gente tem que ficar de olho em qual é o verdadeiro culpado, quais são os principais crimes ali ocorridos naquele 8 de janeiro. Qual